E aí pessoal, tudo bem? Então, atendendo um pedido aqui do Conhecimento e Filosofia, onde ele pediu para fazer um vídeo sobre como elaborar o seu treino, como a gente pode estruturar o que vai ser treinado num dia ou no outro, eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje explicando um pouquinho disso. Mas então bora lá. Elaborar um treino pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa bem complexa. Tudo depende de como você quer elaborar isso e de quais são os objetivos que tem por trás. Então, a primeira coisa é que não existe uma fórmula secreta, uma fórmula correta de como você vai montar um treino. Mas existem alguns princípios que podem ajudar. Mas por que estruturar um treino? Estruturar um treino vai te ajudar a ter um guia do que você está fazendo para evoluir. E assim você tem como ter uma métrica se o que você está fazendo está bom ou não. Isso é uma excelente forma de você ver se você está tendo um progresso, porque você tem um objetivo em mente. Então, ter um planejamento já implica que você também tem um objetivo em mente. E aí entra uma questão. Se você vai fazer um planejamento, você quer montar o que você vai treinar cada dia da semana, você tem que saber qual é o seu objetivo. Por isso que é bem complexo, é bem difícil eu falar aqui o que você deve fazer, o que cada pessoa deve fazer, porque cada pessoa pode ter um objetivo diferente. Exceto se você estiver fazendo um programa de treino já pronto, onde a pessoa já definiu o objetivo para você, onde o programa já tem definido o que você vai alcançar até o final. Mas como o parkour é uma coisa bem aberta e cada pessoa tem o seu próprio objetivo, a sua própria estrutura na cidade, as próprias possibilidades, isso amplia muito as coisas. Então nesse vídeo eu vou falar algumas formas que podem te ajudar a elaborar um bom plano de treino e de como você pode estruturar o que fazer em cada dia. Então, continuando, o primeiro passo que você tem que fazer é definir quais objetivos. Se você não souber qual o objetivo daquilo que você quer alcançar no final, provavelmente vai ser muito difícil de você montar algum plano, porque você não sabe onde você quer chegar. Então, como é que você vai saber qual rota você vai pegar? Após você definir a meta do que você quer alcançar, o próximo passo é definir quais são os recursos que você tem. O que você tem que facilita você alcançar ou que te ajuda a alcançar o que você quer. Então, às vezes você está definindo uma meta, mas no momento você não tem as condições ou o que é necessário para atingir isso. Então, é avaliar os recursos, tanto da sua capacidade física, tanto do local onde você vai treinar e coisas do tipo. Depois que você definiu a meta, estabeleceu quais objetivos você quer alcançar e os recursos que você tem, agora você tem que avaliar qual é a sua capacidade em relação ao que você quer alcançar. Ou seja, numa escala, imagina, de 0 a 10, você está no 0, você já está no 5, você já está próximo do 10, perto daquilo que você quer fazer. Seja uma técnica, seja capacidade física, de qual é o objetivo que você tem. Dentro dessa escala, onde você está? Então o próximo passo agora é realmente começar a elaboração do seu plano de treino. Essa forma pode ser um pouco mais científica, fazendo uma periodização e sabendo de uma forma como você vai calcular a quantidade de repetições e outras coisas do tipo, ou pode ser uma coisa um pouquinho mais aberta e informal, que é uma forma que eu vou passar aqui de como você pode fazer isso. Para montar um treino, existem várias formas que você pode utilizar, e eu vou citar algumas aqui que pode ajudar bastante. Então, uma que você pode utilizar para facilitar bem o seu treino é pensar numa periodização de uma forma ondulatória. Então, se você definir o seu objetivo e ele não é nada competitivo, você provavelmente pode fazer um ciclo onde você vai estar treinando, aumentando e diminuindo o volume semanalmente. É uma coisa que é muito utilizada dentro dos boxes de CrossFit. Já se o seu foco é competição, então você tem que fazer uma estrutura de treino muito mais rígida, onde você vai saber exatamente o processo que você vai ter que passar para chegar no resultado, que é o resultado da competição. Mas como muitas pessoas treinam por recreação, treinam por outras formas, a melhor forma é você tentar estruturar de uma forma ondulatória, de uma forma que você esteja sempre progredindo, mas que você também tem esse controle. Uma época você vai estar trabalhando mais força, outra época você vai estar trabalhando mais resistência. Então, como você pode estruturar isso dentro do seu treino diário? Então, vamos lá. Uma das formas de definir o seu treino é através de projetos. Projetos podem ser coisas de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até anos. Mas é definindo pequenos projetos que você vai progredindo ao longo. Não tem como você focar em tudo. Então, tem pessoa que chega no parkour, não, eu quero fazer tudo de uma vez. Você pode até fazer tudo, mas você vai fazer tudo
de uma forma bem medíocre, de uma forma bem baixa. Então, você tem que começar tendo focos. Quais são os focos de cada momento? Para isso, você pode definir projetos. Pode ser o projeto precisão, pode ser um projeto de parada de mão, projeto climb, algum projeto que você tenha de alguma técnica ou algum elemento que você queira melhorar. Mas após definir o seu projeto, não significa que você vai fazer apenas isso nos seus treinos. Ainda mais que se você fizer apenas isso, é a receita correta para ter uma lesão. Então o que você precisa fazer é aquela avaliação que eu falei da sua capacidade constante, ou uma avaliação de como você está em cada dia. Quando você chega para treinar, você faz uma avaliação do seu corpo inteiro. Isso é uma coisa que eu aprendi lendo um dos textos do Blaine, bem antigamente, que ajudou bastante naquela época. A ideia é você analisar como é que está sua perna, como é que está seu braço, como é que está seu corpo. Se tem alguma parte que precisa descansar, então você vai dar o descanso para essa parte e vai seguir para um treino. Por exemplo, estou com a perna cansada hoje. A ideia então é que eu vou treinar alguns elementos de braço, focando naquele objetivo que eu tenho. Só para explicar um pouquinho melhor, lá na universidade eu estava falando sobre uma forma de você avaliar o seu corpo, o que você vai treinar cada dia. Isso aí foi uma coisa que eu tirei de um texto do Blaine, que é moderation, que é tipo moderação, que é você ter essa capacidade de seguir o que o seu corpo está conseguindo fazer para aquele dia. Nesse texto, ele explica um pouquinho dessa questão de você se avaliar. Ele coloca uma grande questão primeiro, que é: alguma parte de mim precisa descansar? Se não, então você vai focar na sua parte técnica, no seu objetivo maior. Você vai direto nele e vai treinar isso no dia. Se caso você está sentindo que tem alguma coisa cansada, que precisa descansar, aí minha perna está boa para treinar? Meus braços estão bons para treinar? Você vê o que está bom para treinar. Se a perna está ruim e o braço está bom, então o foco vai ser nos membros superiores. Mas os membros superiores estão um pouquinho cansados, mas a perna está de boa, então você vai focar nisso. Está tudo cansado. Então você pode treinar algumas outras coisas que às vezes não estão tão cansadas. Por exemplo, fazer um pouquinho de equilíbrio. Mas às vezes o sistema nervoso também está cansado. Então pode ser um dia de descansar, fazer um alongamento, um relaxamento. Esse texto eu vou colocar aí embaixo o link. Eu não lembro se tem tradução desse. Vários outros textos têm tradução. Eu vou tentar achar. Eu coloco aí na descrição. Então um exemplo meu hoje. Minha perna estava bem cansada de um treino que eu fiz passado. E eu também estava sentindo bastante o tríceps. Então eu ainda queria trabalhar um pouquinho nas minhas técnicas de escalada e de climb. Então eu vim pra cá, treinei um pouco aqui na árvore. Depois eu fiz um treino lá numa parede, fazendo alguns climbs, uma coisa bem técnica. E eu vou finalizar o treino fazendo algumas barras, que é uma coisa que tem tudo a ver com o que eu estive fazendo no treino e que vai ajudar no fortalecimento, mas também na prevenção de lesões. Então, para fechar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho mais sobre o que a gente precisa para poder elaborar um plano de treino. Como eu estava mostrando lá na universidade durante o meu treino, eu tenho um objetivo final, que a ideia minha é que eu estou fazendo uma preparação tanto para a viagem que eu vou fazer, quanto para um evento que vai ter mais no final do ano. Então, ao mesmo tempo que eu faço uma progressão, que eu sigo aquela ondulação que eu cheguei a citar, onde numa época eu vou estar com volume maior, noutra época eu vou estar com volume menor, uma intensidade maior dentro do treino. Mas nessa época agora eu estou com algum objetivo, então eu tenho uma fase preparatória. Então nessa fase preparatória eu estou preparando um pouquinho, principalmente focado na perda de peso. Estou precisando perder um pouquinho de peso aí, que eu andei ganhando com o final do ano e desde a lesão que eu tive no tornozelo. Então eu tive que programar meu treino de uma forma que eu vou ter um gasto calórico um pouquinho maior. Então você pode observar que eu vou acabar fazendo bastante exercícios, principalmente HIIT, algumas coisas no treino. Eu acabo não postando muito desse, mas todo treino tem algum HIIT ou tem algum aeróbico um pouquinho mais prolongado. Eu escolho ou faço um, que é a intensidade maior, ou às vezes eu faço alguma coisa com apenas um volume maior. Mas isso tem que seguir uma certa progressão, porque eu tenho um objetivo para onde eu quero estar com um rendimento um pouquinho melhor, para não me machucar e conseguir aproveitar bastante. Então, revisando, para você montar o seu treino, para saber o que você vai treinar cada dia, primeiro, você tem que definir qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, qual técnica você está perseguindo, qual é o projeto maior que você está engajando.
Depois, você tem que ver os recursos. Qual é a sua capacidade de atingir isso? Se você está muito perto, se você está muito longe, se você tem a estrutura para fazer isso, se você tem as condições. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Fora o tempo, que também está dentro dessa parte de recurso. Se você tem o tempo disponível para fazer aquilo. E depois é essa questão de se avaliar. Ver a sua capacidade atual até chegar onde você quer alcançar. E sabendo essa distância, você consegue calcular muito melhor de onde vai ser o seu treino. Então, na hora de montar o treino, você tem que colocar bastante coisas que tem a ver com aquilo que você está treinando. Por exemplo, você tem um objetivo de fazer climb. Então não adianta você ficar colocando treino só corrida. Corrida pode ajudar? Sim, porque, por exemplo, às vezes você está querendo perder um pouquinho de peso, mas não entraria diretamente no climb. Agora, se você está querendo fazer uma coisa focada, vou fazer climb, estou precisando melhorar a subida do muro ali. Você tem que perceber se está faltando a força na puxada, se está faltando a força na hora de empurrar em cima, se é a transição. Então, eu vou fazer um vídeo explicando como fazer o climb do zero, para quem não consegue fazer nenhuma barra. Mas o de hoje é falar mais ou menos isso. Se você quer fazer alguma coisa, você tem um objetivo ali, e na hora de estruturar dentro de um treino, tem que estar muito bem elaborado ali. Quais são os passos que você vai fazer, e não adianta querer fazer aquilo todo dia, porque se você for fazer essa coisa todo dia, você também vai se machucar. Então, você faz, você rendeu bem naquele treino, daquele objetivo que você tem. E aí no outro dia você está cansado. Você tem um objetivo maior que está por cima, que é aquilo que você quer alcançar no final de certo período. O que você vai colocar abaixo no treino ali são qualquer outra coisa, caso você já esteja cansado. Então você vai manter na prática, sem parar, ou seja, você pode continuar treinando todos os dias ou com o tempo que você tem disponível, mas você não pode, se um dia você estiver muito cansado daquela atividade, às vezes você não pode estar rendendo nela. Mas existe um truque que depois eu vou contar no próximo vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais também pode entrar em contato, que é como você melhorar uma habilidade treinando todos os dias e trabalhando essa habilidade todos os dias. Só que aí envolve alguns outros aspectos que fica um pouquinho prolongado para explicar nesse vídeo, que são técnicas de você contornar um pouquinho o seu corpo, de desviar um pouquinho a visão, que é, por exemplo, que é utilizado muito na ginástica, porque você tem que melhorar uma certa habilidade, a um certo nível muito alto. Isso eu aprendi num curso de ginástica para treinadores. Então, você tem que seguir, enganar um pouquinho, mas sem chegar perto da lesão. É aquele limite aceitável ali para continuar trabalhando aquela técnica sem se machucar. Mas isso aí exige um pouquinho mais, você tem que ter uma formação ou alguma coisa que te ensine como fazer essa progressão. Mas é uma coisa de, assim, trabalhar aquilo ali, mesmo não podendo estar trabalhando aquilo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você tiver alguma dificuldade, coloca aí qual a parte do treino que você tem mais dificuldade. O que está mais difícil na hora de você montar o seu próprio treino? Coloca aí nos comentários qual está sendo a sua maior dificuldade na hora de montar um treino. O que mais te impede de colocar as coisas que você precisa fazer ali no treino, ou do progresso, ou se está sendo, eu não sei quais exercícios colocar, ou se você não está sabendo definir bem uma meta. Coloca aí que eu vou tentar ajudar um pouquinho melhor nisso nos próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e colocar um like logo abaixo, que todos os dias durante esse mês vai ter um vídeo novo sendo lançado. É isso aí, até o próximo vídeo.